Oi, sabedoria louca, ou louca sabedoria, sabedoria e loucura, loucura da sabedoria e sexo com o guru serão os temas de hoje. Ai, ai, ai! Como nós já vimos em outros vídeos, a figura do guru no Vajrayana, no budismo tântrico, no budismo tibetano, é um dos únicos ou dos maiores tabus. O som do tabu quebrando. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse termo que é usado bastante no budismo, no ocidente em especial, chamada sabedoria da loucura, louca sabedoria. Essa louca sabedoria ou sabedoria da loucura vem através de instruções pelas quais nós chegamos a um resultado de uma maneira não convencional ou inesperada. É um tipo de meio habilidoso, um método habilidoso, seja para se atingir um resultado ou como próprio caminho para a iluminação. Para ilustrar, vou contar uma história que aconteceu aqui na Europa nos anos 70. Tinha esse discípulo e um mestre, e eles tinham a intenção de abrir um templo budista. E o povo da Sangha, dessa comunidade budista ali, torcendo, tinham juntado um dinheiro e falaram pro mestre, olha, o nosso orçamento para comprar um terreno ou comprar uma casa é tal. E aí o mestre falava assim, não, vocês têm que pensar grande, you have to think big. E eles juntavam mais um pouco de dinheiro e dali um tempo o mestre falava, you have to think big. A gente está falando num contexto da década de 70, que as pessoas interessadas no budismo eram principalmente hippies ou ex-hippies, ou hippies, uma gente completamente louca e drogada, mas assim com a mente aberta, e de uma certa forma o budismo no ocidente, hoje em dia, deve muito aos esforços e à dedicação dessas pessoas. Voltando para a história, o guru nunca estava feliz com o orçamento e com o terreno que eles queriam. Esse fulano hippie pegou todo o dinheiro, estava passando num lugar e viu que ia ter no jockey uma corrida de cavalos. E aí ele viu que um cavalo chamava Big. E o guru falava, you have to think big, you have to think big, you have to think big. Ele simplesmente pegou o dinheiro da obra e colocou todo no cavalo. E a moral da história, o cavalo ganhou a corrida, ele ganhou um monte de dinheiro e aí finalmente eles conseguiram fazer o projeto do jeito que o guru queria. Inicialmente, quando eu pensei em contar a história dessa pessoa e desse guru, pensei em dar nome de todos eles. Mas aí fiquei com a pulga atrás da orelha, falei assim, como essa sabedoria louca, essa loucura, esse risco deu certo, o crédito fica todo no guru, né? Ah, ele era mahasiddha, ele tem clarividência. Mas, se tivesse dado errado, não respinga nada pro guru, né? O guru fica lá limpinho, e aí a culpa, você que é doido, você que é retardado, você que entendeu errado, você é um estúpido, você é um drogado. Então vendo onde eu tô querendo chegar? Era a clarividência do guru? Era a fé do discípulo? Foi um golpe de sorte? Foi uma coincidência? Eu não sei, nenhum de nós sabe, e nós nunca vamos ter como saber exatamente. Mas a questão é que, às vezes, quando a gente começa a ouvir essas histórias, pode pensar, então eu tenho que apostar tudo, né? Mas isso não é, em absoluto, um conselho sensato. Tem uma amiga aqui do canal que o guru dela, uma vez, atendeu uma pessoa, uma senhora que estava desenganada com câncer, estava ali no fim da vida, já com uma expectativa de vida muito curta, procurou um guru. O que eu faço? E aí o guru não falou, opere, não opere, vá para o hospital, trate com a medicina tibetana, nada disso. O que ele falou, se mude, saia da sua casa e vá viver em outro país, num outro lugar, num país assim de terceiro mundo, sair da Europa para ir para esse lugar. E ela tá viva até hoje, e assim, sem um tratamento específico. Então, assim, existem muitas histórias que a gente vai escutar e que inspiram a fé e coisa e tal, mas a gente não pode abandonar nunca o discernimento e o senso crítico. A questão que eu acho verdadeiramente mais problemática nessa romantização da loucura da sabedoria ou de uma sabedoria louca, de soluções que sejam extremamente assim fora da caixa, não é se o seu guru falou para você separe do seu marido de 50, arrume dois de 25, coloque o dinheiro no cavalo que chama Big, não é nada disso. A questão é que às vezes eu acho um pouco perigoso a gente pegar essa questão da louca sabedoria e transformar assim num eufemismo para justificar e romantizar todo tipo de comportamento estranho e ilegítimo de gurus, de mestres, de membros da Sangha, justificando porque, no final existe um grande propósito por detrás da baboseira. Inclusive, se a gente fizer uma pesquisa etimológica ali extremamente curta, a gente vai ver que no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, quem popularizou esse conceito de sabedoria louca, sabedoria da loucura, foi Chögyam Trungpa, que é um lama extremamente problemático. Por quê? Porque ele fundou uma seita. Ai, meu Deus, monge, você só reclama. Não, gente, é verdade. Já morreu. O filho dele tomou o lugar, tem também uma série de crimes nas costas. Ele fundou essa seita, essa coisa assim, uma coisa bem estilo Osho, sabe? Porque é ali o que os anos 70 permitiam. Mas basicamente ele é um lama do budismo tibetano, não era monge, nada, foi para os Estados Unidos,
Tinha ali problemas de caráter e de abuso de substâncias. Parece que ele tinha estudado um pouco em Oxford, então ele chegou nos Estados Unidos falando inglês muito bem, lido, e enfim. Juntou um séquito de pessoas e fundou essa organização meio paramilitar, sabe? Cada um tem uma patente, eu sou o general, eu sou isso, aquilo. É um novo surgimento da humanidade. Então, assim, pegou, pinçou ensinamentos do budismo, algumas coisas ele puxou para psicologia, outras ele puxou para terapia, de cromoterapia, de enfim, alguma coisa com uma base budista, mas desviada assim pro mercado, né, pro dinheiro. Escreveu livros, alguns muito famosos traduzidos até para o Brasil. E com essa seita de asseclas ali, paramilitar, com aquelas roupinhas ridículas, esse tipo de coisa, ele cometeu uma série de crimes, os quais não interessam, já morreu. Mas vocês veem como é perigoso a gente ir fazendo uma flexibilização da loucura e trazer a loucura como um caminho de sabedoria e, na verdade, começar a legitimizar, o querer legitimizar comportamentos criminosos que destruíram uma série de vidas e várias pessoas, porque nosso mestre sabe o que faz, a motivação dele é boa, você vai ver no final, e esse tipo de discursinho extremamente perigoso. Nesse contexto, eu acho importante a gente falar sobre a questão do relacionamento e a questão do sexo com o guru. E aí você me pergunta, monge, posso fazer sexo com o guru? Pode, mas não com o seu, por favor. Então, assim, você é da escola Nyingma, quer fazer, faz com o da escola Sakya. Por que não fazer sexo com o próprio guru? Porque a gente tem uma relação piramidal, né? Quem que é o guru? O guru é a representação de Buda na sua vida, ele é o seu mestre, ele é o seu professor, ele é o seu tutor, é a pessoa a quem você se prostra. Então você percebe que ter um relacionamento com o guru vai ser uma coisa extremamente, entre aspas, sadomasoquista. Não sadomasoquista no sentido do sofrimento, mas uma relação, como chama? A sigla é, né? A nossa sigla que a gente adora, BDSM. Não é budismo, nesse caso a gente está falando bondage sadomasoquismo. Mas também, né, a gente pode falar em dominação, né? O D pode ser de dominação. Então essa relação de dominado e dominador, não existe uma relação de equilíbrio onde um fale sim, o outro fale não. É uma coisa que tem mais possibilidade de ser doentia do que de ser salutar. Mas rolou um clima, eu achei que era uma coisa especial, eu senti uma coisa. Então, assim, isso quer? Coloca as coisas claras. O relacionamento, vocês vão ter um relacionamento, vai casar? Vai ser consorte? Quer ser consorte? Vai casar, falar, vai ser uma coisa pública, assim, não o sexo em público, né? Mas o relacionamento vai ser, ele vai te assumir, o seu guru vai te assumir, você vai ser a esposa, você vai ser a Dakini, você vai ser a rainha, a concubina, a primeira dama. Ok, é a sua opção, case. Agora, ele quer te pegar atrás da sacristia, no sigilo, eu acho que você merece coisa melhor do que isso, né? Então, assim, tem que escolher o que você quer, esse seria o conselho em geral, não preciso saber a história completa, tentando superar as tendências da fofoca. Os ensinamentos ou a conclusão do vídeo de hoje, as mais importantes são duas. Primeiro, as coisas podem ser não convencionais, podem ser estranhas, podem ser surpreendentes? Podem. Elas podem ser iluminadas? Podem. Obrigatoriamente serão? Não, né? Aí vai de caso em caso. Se você acha que seu guru é iluminado, que ótimo, bom pra você, né? Eu não me responsabilizo pelas atitudes de ninguém. Existe uma possibilidade, mas o que a gente precisa, antes de pular, antes de botar a mão no fogo, antes de pular da janela, né? E quebrar a cabeça, o que a gente precisa é de clareza, de entendimento e de tomar decisões informadas. Esse é o primeiro passo. Então, cuidado, preste atenção aos sinais. Nem tudo são rosas, às vezes existem questões e pessoas problemáticas, inclusive em posições de poder. Esse é o primeiro ensinamento, primeira conclusão. E a segunda, que é um poder, é um mantra assim, extremamente poderoso que a gente tem para dar, é não, muito obrigado, não, eu não aceito isso, não, isso não é para mim, não estou de acordo, não, obrigado, pare agora. E assim, se pare agora, parou, né, aquela situação abusiva, ótimo. Se não parou, aí você dá o procedimento que for, porque se for iluminado e cometer um crime, bota na cadeia, que é a possibilidade que a gente dá dele atravessar a parede e provar para todo mundo que ele é iluminado, dele sair voando da cadeia, né? Algumas semanas atrás eu fiz aquele vídeo falando do Sogyal Rinpoche, né, que tem uma série de crimes nas costas, é um lama do budismo tibetano, infelizmente. E as pessoas vieram falar na minha DM, não, ele é um Buda vivo, ele é um Bodhisattva, tudo que ele faz é bom. Então, tá bom, gente, ele fez convencionalmente, são comportamentos criminosos, bota na cadeia convencional. Ele que ultrapasse ali pela quarta dimensão, né, surfe pra fora da cadeia no arco-íris, tá falando de Buda, né, bota no pau. Ai, que horror.
ter a confiança e ter um bom relacionamento para um guru é fundamental para o budismo tibetano, mas é verdade que sem uma análise correta, sem um relacionamento correto das duas partes, assim, tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Então, o que a gente precisa? Discernimento, desenvolver a sabedoria, observar os sinais e tomar muito cuidado. Não é cuidado de ficar com medo ou ficar fantasiando, né? Ficar neurótico, mas a gente precisa se preservar, né? Não se coloque em situações problemáticas, não se relacione espiritualmente, pessoalmente, financeiramente com qualquer pessoa que às vezes você não conhece exatamente a motivação. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, chame mais pessoas para conhecerem o canal e vamos parar de ficar falando, romantizando e fazer meu eufemismo para comportamento errado, chamando de sabedoria louca, louca sabedoria. A sabedoria é sempre sana, saudável e benéfica. Então, foi sabedoria? Qual o resultado? Ajudou as pessoas? Beneficiou os seres? Teve um resultado positivo? Foi sabedoria. Ferrou com a vida das pessoas? Gerou trauma? Foi só loucura. A gente não pode equiparar e fazer uma equivalência de sabedoria e de loucura. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar aberto para a possibilidade de que as ações de sabedoria, os conselhos, os ensinamentos, as condutas ou até as pessoas não necessariamente vão vir ali no molde das coisas como a gente imagina, né? Já falei, o Dharma, às vezes a gente está escutando um ensinamento, acha que está indo numa direção, e o Dharma, sim, tem sempre essa capacidade de surpreender a gente, virar uma bola curva, chegar em pontos onde a gente não imaginava, né? Então, de uma certa forma, ter um guru ou escutar os ensinamentos puramente, descobrir os ensinamentos, é muito revelador, mas é também uma coisa que pode trazer muitas surpresas positivas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!